Deixa eu contar para você que está assistindo aqui no replay do que se trata esse vídeo. É um bate-papo muito especial entre uma professora e uma coordenadora. No caso, eu sou a coordenadora e vou convidar uma professora para falarmos sobre o assunto tão importante, o relacionamento entre o líder pedagógico e um professor. Quais são as expectativas do professor em relação ao coordenador? Ai, travou um pouquinho aqui, deixa eu ver se voltou. Vamos lá, desculpa, minha conexão acho que deu uma desestabilizada aqui. Vamos lá. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Bate-Papo de Coordenador, onde nós dividimos as experiências, multiplicamos os conhecimentos para caminhar na trajetória da liderança pedagógica com mais sutileza para superar os desafios diários. E eu vou convidar uma pessoa muito especial, a professora Elisângela, porque o tema de hoje é o que o professor espera do coordenador. Vamos lá? Deixa eu convidar a Elisângela para participar. Esse assunto ele é tão importante, não é, gente? Falar sobre o que é esperado dessa relação. Porque muitas vezes, se é o que é imaginado, tem uma hipótese, existe uma crença do que é desejado, mas como é que o professor, ou então como é que o coordenador vai corresponder a essas expectativas se ele não souber o que o professor espera? Como atender às necessidades deste professor que a cada dia enfrenta mais desafios, não é mesmo? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui para a Elisângela fazer parte da nossa conversa tão importante. Vamos ver se tá tudo certo aí. Tudo certo, Elis? Tá me vendo? Manda aí para mim se não tiver ainda o meu convite. Faz o contrário aí para você participar, por favor. Certinho agora. E você que está assistindo aqui no ao vivo, interaja pelo chat, tá bom? Façam perguntas de vocês aí. Oi, Elis, tá tudo certo? Tá Oi. me ouvindo bem? Sim, Marcélia, boa noite. Tô ouvindo Boa bem noite. agora. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada, viu? Elisa, muito Chamar importante. Olha, aqui. gente, eu chamo de Elis, eu vou já contar um pouquinho para que ela possa se apresentar, tá? Eu chamo de Elis porque ela é uma professora que trabalhou muitos anos comigo, recentemente trabalha em outro colégio, mas a gente tem um relacionamento aí profissional. Então, por isso que aqui é Elis, tá? Então, Elis, conta um pouquinho aí sobre a sua história, quem é você, se apresenta aí, por favor. Então, eu gosto de me apresentar como Elisângela e falar, ó, mas pode me chamar de Elis, tá bom? Porque eu acho que eu fico mais amiga, assim, mais próxima das pessoas. E eu falo que é meu nome artístico, Isso Elis. mesmo. Então, é isso. Eu dou aulas de inglês, de espanhol e aulas de português para estrangeiros também. E recentemente eu escrevi um livro e aí eu Sim. publiquei um livro também, esse livro recentemente. E então também sou professora e escritora. Parabéns, Elis, pelo trabalho. Obrigada. Você, E aí, você mesmo viu de perto como foi para publicar. Quando chegou o livro também, você estava bem de perto, viu tudo, um prazer ter como foi participado desse momento desenrolando. tão especial. Muito bom, foi muito bom. Então, hoje a gente vai falar do assunto, acho que muito importante, Elisângela, que é esse relacionamento entre professor e coordenador. E a pergunta que não quer calar nessa live de hoje, o que o professor, Elisângela, espera do coordenador? Você, enquanto professora, o que é, então, esperado do coordenador? Começa aí respondendo para nós essa pergunta-chave. Então, já vou deixar claro que é o meu ponto de vista, tá bom? Então, acredito que as minhas colegas tenham outros, né, outros pontos de vista. Ah, minha opinião é mais ou menos assim, fundada no que eu vivi, né, em relação com a escola, na escola ainda, que eu agora estou em outra, né, então tenho outra coordenadora. E mas assim, o que eu espero como profissional mesmo é que me ajude, né, auxiliando o que eu devo fazer
como na sala de aula eu sei que eu devo dar a minha aula, né? Eu sei o que eu tenho, o que que eu fui chamada para fazer ali, dar a minha aula, fazer o meu planejamento. Mas muitas vezes a gente fica perdido. Por exemplo, eu fico perdida com prazos. E eu não me importo quando a minha coordenadora sempre tenha nas nossas reuniões, né, da semana, sempre lembre, olha, lembra que essa semana a gente tem isso, e vai ticando, né, as coisas que a gente deve fazer. Então, eu espero mesmo que a coordenadora, como profissional mesmo, não precisa ser a minha amiga, mas sempre me lembre das funções daquela semana que a gente tinha que fazer. E quando eu levar uma dificuldade em relação à sala de aula e o colégio, na próxima semana a coordenadora que anotou, né, qual era a minha dificuldade, perguntar, e aí? Como que foi? Como que resolveu aquela situação? Porque muitas vezes a gente já resolveu, a gente nem se lembra, mas quando alguém nos pergunta, tá tudo bem agora? Você conseguiu lidar com aquela turma, com aquele aluno? Então a gente se sente, nossa, é verdade, eu estava com dificuldade em uma área, a coordenadora me ajudou, me auxiliou, né? E agora ela está me perguntando como que está, ou seja, aquela coisa continuada, né? Não esqueceu, ou seja, se importou com o professor. Eu acho que tudo se resume com se importar com a gente. Isso, Elisa, eu acho que essa é a grande questão, porque a partir do momento que você sente que o coordenador se importa com você, você se sente pertencente, você percebe, você é visto pelo Sim, outro, né? E aí vocês que estão assistindo aqui, por favor, completem aí o que vocês aí entendem que o se sente professor valorizada. se É sente verdade. valorizada, reconhecida, Isso. Reconhecida. respeitada, não é? E vocês estão Verdade. assistindo, concordam com a Elis? Coloquem aí no chat, coloquem aí, interajam. O que o professor espera do coordenador? Enquanto vocês colocam, eu vou completar aqui o que eu anotei sobre o que você diz, Elis. Então, Sim. na sua visão, você diz assim, a importância, espera que o coordenador, ele acompanhe o processo de Acompanhe. forma, deixa eu ver se eu consigo sintetizar, né, o que você trouxe aqui. E aí você me pontua no final, vamos lá. Você diz, então, que o importante é e espera que o coordenador ele acompanhe o processo, respeitando e valorizando o professor, monitorando constantemente, fazendo o checklist de uma forma a lembrar dos compromissos e não de, vamos dizer, corrigir, nossa, você não fez, mas de acompanhar semanalmente e não só no final, então seria um processo aí de checklist, e Sim. também a questão de dar o norte por onde eu começo? Dar o norte. Verdade. Não que o professor não saiba o que fazer, ele sabe o que fazer, mas ele só precisa organizar as ideias e saber qual é o primeiro passo. É isso, Elis, pelo que você disse aqui? Isso. Teve uma pessoa aqui que comentou se sentir parte do grupo, né? Parte da equipe. Então, quando eu dou, quando eu sei que eu tenho a minha aula para passar, mas eu também sei que há muitas outras funções dentro de uma escola, sabe? Então, eu sei que eu preciso que alguém me dê esse suporte, sabe? E é muito bom a gente saber que tem alguém com a gente. Então, muitas vezes a gente até esquece realmente o que tem que fazer, além das aulas, planejamento. Então, aquele suporte do coordenador, ele ajuda demais. E a gente tem que também ver, professor, ver que isso é bom para a gente, sabe? Olhar com bons olhos. O coordenador também está ali para nos auxiliar, sabe? Então, ele também passa por várias tarefas também, que talvez ele possa até se esquecer, sabe? Mas, assim, lembrar que a gente tá junto, né? Sim, Linda, Rafa! Saudades também, sim. Elis, princesa. isso que você falou é muito importante, né? Porque as tarefas do professor são muitas, a demanda ela é gigantesca. E talvez ajuda muito quando o coordenador ele fala para você assim, olha, você tem todas essas tarefas a serem cumpridas dentro deste prazo. Eu sugiro que você inicie por essa e coloque nessa ordem. Seria isso, Elisângela? Colocar uma ordem de prioridade dentre as solicitações que o coordenador faz? Isso ajuda? Sim, sim, com certeza.
Tanto é que nas nossas primeiras reuniões eu aprendi com você a ter uma agenda e você me deu uma agenda. Olha, eu vou te dar uma agenda agora. E aí não vou e ficou procurando, não precisa te dar uma agenda para você anotar o que você precisa fazer. Então, desde aulas, desde os cronogramas, né, as datas que eu precisava fazer as provas. Olha, então anota na agenda. E eu gostei, né, de saber que você anotava tudo na agenda, né? Aquela sua agenda que você tem. E você anotava Sim. tudo. Eu falei, gente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que anotar e aí voltar também. Olha, você me falou, tal dia, tá aqui. Ir lá, ver na agenda é muito bom mesmo, sabe? Pra gente ter o nosso controle. Sim, registrar, né, Elisângela? Porque assim não dá para a gente Registrar. confiar na nossa memória. E é por isso também, Elis, que nessa relação entre professor e coordenador, é importante que tenha uma reunião, que não seja solicitado para o professor de forma aleatória, no meio do corredor, Sim, por mensagens, que seja orientado e solicitado de uma forma olhos nos olhos, quando possível, por uma videoconferência que seja, mas não apenas um envio de solicitação, mas assim, olha, você precisa fazer isso, isso, isso. Com que prazo? Neste prazo, dando chance da outra parte, que é o professor, assimilar aquela situação, o que ele precisa fazer e organizar as ideias. E aí o coordenador, ele tem que o quê? Se certificar que o professor, ele compreendeu o que precisa ser feito. E uma forma sim. de certificar é, como eu falei para Elisângela, anota. Eu quero ver se anota para você realmente lembrar do que precisa ser feito. Não é Isso, é isso, Elisângela? verdade. Uma coisa que a gente não sei se nas outras escolas fazem isso, são as reuniões individuais, que a gente, quando não conseguia fazer individual, pelo menos uma vez na semana, a cada 2 semanas, a gente conseguia fazer em dupla. Então, para mim, foi muito importante. Cada vez que eu tinha uma dúvida, cada vez que eu tinha uma questão assim que dava para esperar, né? Não precisava também resolver naquele momento, dava para anotar e nas nossas reuniões a gente poderia fazer. Então eu anotei assim aqui coisas que me ajudaram, né, me auxiliaram como professora, porque eu já dava aula de inglês há muito tempo, mas eu nunca tinha dado aulas numa escola regular, ensino fundamental. Então isso me ajudou a me organizar, né? E a hoje querer ser coordenadora também futuramente, sabe? E foram muitas coisas boas que eu aprendi que eu vou levar assim pro resto da minha vida, até pra minha vida pessoal, sabe? Eu Que ter bom. uma. É como se eu tivesse uma amizade com uma pessoa e não quisesse conversar com ela. Então, totalmente errado, né? Então, o coordenador com o professor, eu achei muito valioso essa coisa de ter uma reunião por semana com aquele professor. Quando não dava para a gente fazer a nossa reunião individual com duas professoras, então eu achava aquilo assim maravilhoso, porque eu cheguei muito perdida e eram muitas informações. Então, olha, semana calma. Eu sei que são muitas informações. Semana que vem, nesse mesmo horário, a gente continua as outras informações sobre sistema, sobre livros, sobre tudo, todo tipo de informações, né? Então, as reuniões, para quem está de fora, pensa assim, que parece que é algo, não sei, é algo que não precisa, mas precisa sim para você estar perto do professor, sabe? Perguntar para ele, porque vai ter coisa que o professor não vai falar na frente dos outros, vai ter coisa que o coordenador Exatamente. vai querer falar também, e é uma coisa legal também que eu até anotei aqui, que eu gosto muito dessa coisa de elogiar na frente das pessoas, mas na hora de chamar atenção, na hora, olha, tem uma coisa para ver com você, na hora da reunião individual. Então, nas reuniões individuais, a gente conversava, a gente pauta, as coisas assim, pendentes, as coisas que saíram um pouco, não errado, sabe? Mas fora do eixo, olha, não foi tão legal Exatamente. dessa forma, entendeu? É Então, isso alinhar que eu alguns pontos, né? legal. Sempre há o que alinhar. Sim! Então, aí alinhando os pontos no individual, e aí na frente das pessoas, ou no meio das mídias, né? Elogiar o professor, olha, a professora fez um trabalho legal, e aí postou foto. Então, isso que é legal, sabe? Esse incentivo. Eu acho que Elisângela, e esses motiva a exemplos que gente. você está utilizando aqui, vamos só contextualizar para quem chegou depois aqui na live, tá? Eu sou diretora de uma rede de escolas particulares, no qual eu tive o prazer de trabalhar com a Elisângela por muitos anos, né? Ela enquanto professora e eu enquanto coordenadora. O assunto de hoje é o que o professor espera do coordenador, e a Elisângela está contando algo aqui, contribuindo, dividindo com vocês, o que é a relação que ela aprendeu aí enquanto eu, enquanto coordenadora, eu pude contribuir nesse processo.
E uma das coisas que ela está destacando exatamente agora é a questão das reuniões individuais, da importância do Sim, coordenador separar um tempo, sim, periodicamente, certo, Elisângela? sim, Constância, porque não é algo esporádico, então, assim, algo que seja periódico, constante e que tenha sempre uma frequência, uma pontualidade em parar e ouvir o professor, mas ouvir na sua essência, ouvir as suas dificuldades, criar estratégias juntos, e que esse momento, Elisângela está trazendo, que por ser privado, ele traz uma segurança, o professor ele se sente sim. confortável Segurança, para muito expor as bom. suas ideias, não se sente exposto quando há algo a ser pontuado de forma a ser melhorado. Então, é muito importante as reuniões individuais. Sim, é uma prática que eu Sim. tenho há muitos anos, é a forma com que eu encontro de estar próximo do professor, como disse a Elisângela, e não é só assim, está precisando de alguma coisa? Manda mensagem, quando der eu resolvo. Não, anota, e como disse a Elisângela, a gente continua esse assunto na próxima semana, no mesmo horário. E isso traz o que também, Elisângela? Confiança, não é isso? Verdade. Constrói uma relação de confiança. Constrói, né? Eu acredito tanto o professor também consegue dar até aula mais seguro, falando assim, olha, eu não estou sozinho no colégio. O coordenador sabe dessa minha aula, por exemplo, eu quero dar uma aula com música, com vídeo, com, olha, já falei com a coordenadora que a sala de vídeo é minha, a TV é minha, questões bem simples, sabe? Mas você tem a confiança de que o coordenador está do meu lado, sabe? Igual aquela a postagem mesmo que eu vi que vocês postaram outro dia, não sei se foi hoje, foi outro dia, não é questão de puxar o saco. Porque também tem essa questão também, mas você percebe a diferença quando você está evoluindo, quando você está crescendo dentro da empresa e você percebe que tem alguém ali, olha, eu estou aqui para te auxiliar. E nessas reuniões, não pode ter até conversas engraçadas, uma piada, mas assim, são E faz coisas bem parte, né, de contrair. faz Faz parte. parte. A gente é ser humano, mas se percebe que é para o crescimento da gente e acho que de vocês também, porque às vezes a gente leva ideias para a escola que às vezes você fala assim, nossa, é legal essa ideia, não dá para passar na aula Sim. de inglês, mas dá para o professor de matemática fazer. E eu me lembro Ou que eu então, né, Elisângela, levava dá para o inglês, dá para o espanhol, dá para o português, a gente sim, então, amplia. aí você já falava pra mim, por que você não faz isso com tal turma? Faz isso com os outros, vai dar certo, sabe? Então, essa confiança, que se fosse aleatório, no meio do corredor, talvez não teria tanta confiança, mas as nossas reuniões, então, eu saía cada vez mais segura e convicta de que, olha, eu tô fazendo o meu trabalho certo, esse é o meu caminho certo, as crianças estão aprendendo assim, sabe? Sim. E aí passa a sensação de que eu posso contar com o coordenador, eu É isso, confio, tipo, constrói uma relação, não é? De minha filha confiança, mexe. de colaboração mútua, onde o professor contribui e o coordenador também contribui. Então, a dica muito valiosa, então, acho que a gente pode frisar, é que independente também do número de professores que você tem, ah, Marcélia, mas aqui, meu Deus, eu tenho muitos professores, eu não sei como que eu vou fazer essas reuniões individuais. Travou um pouquinho a sua, mas já Sim. voltou. Deu certo. Foi, voltou. E aí, eu tenho muitos professores, Marcela, como é que eu vou atender individualmente? Como diz a Elisângela, então de 2 professores em duplas, ou então reuniões a cada 15 dias de forma individual, seja como for, organize, porque esses momentos eles são Verdade. valiosos para essa relação. Então Às não vezes, deixe de fazer, não deixe. isso, às vezes até um professor que tem a mesma carga horária que aquela professora, dá para fazer junto, né? Você vai vendo aqueles professores até que estão no mesmo, na mesma turma, que vão querer até comentar sobre tal turma, né? Um tópico, se seja o tópico daquela reunião, então eles vão querer conversar ali. Então, escolher uma dupla também que dê certo também na hora da reunião, é bem legal. Sim. E aí, Elisângela, agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos lá. Sim, O que é que distancia o professor do coordenador? Tem alguma ação, atitude ou gestos do coordenador que distancia o professor neste relacionamento? Na sua opinião, olha. na experiência com a professora? Sim, como eu falei aqui da parte de dar aula, né? Quando aconteceu a pandemia e a gente teve que migrar toda coisa para o online, então algumas coisas ficaram muito pesadas. Não posso dizer para todos os professores, mas a maioria dos professores tiveram que aprender uma ferramenta nova,
tiveram que ficar mais tempo estudando ou fazendo para entrar mesmo no sistema. Então, eu acredito que as aulas sendo online ou presenciais mesmo, tá? E aí o coordenador não tem esse feeling, né? Eu acho que essa empatia de que esse professor está sobrecarregado, porque infelizmente né, aconteceu isso e ele não está se adaptando. E aí acaba dando várias tarefas que a Joana, por exemplo, está conseguindo fazer, porque a Joana já tem experiência com a plataforma, consegue dar aula e consegue fazer os relatórios daquela aula, salvar as imagens, corrigir as lições, sem a ajuda de uma estagiária, um exemplo, um ajudante. Já a Maria não consegue, porque ela não tem essa experiência. Então, eu acredito que o coordenador, isso afasta, porque o professor fala assim, nossa, eu estou sobrecarregado e o coordenador não está vendo. Ou então, já conversei com o coordenador e ele não fez nada. Mas por quê? Porque o coordenador não percebeu que a Maria é diferente da Joana. Ela precisa de um pouquinho mais de tempo para se adaptar àquela nova realidade. Então, eu acredito que isso distancia, porque se a outra pessoa está conseguindo fazer, por que você não está conseguindo fazer? Não, e não né, nessa forma, mas por que a Maria está conseguindo fazer? Você não está conseguindo fazer? Vem aqui que eu vou te ajudar, ou eu vou diminuir essas tarefas, ou prolongar o prazo. Por exemplo, uma coisa, né, que percebendo que o prazo está muito curto, tudo bem que a outra conseguiu entregar, falar assim, olha, eu sei que tá puxado, tá corrido, é muita tarefa, então, ó, me entrega depois de 2 dias na frente. Então, a pessoa respira mais, sabe? Nossa, que bom! Agora, se o coordenador continuar imparcial, não, todo mundo conseguiu me entregar até sexta-feira, então até sexta-feira. Isso distancia a, a, a Achei coordenadora, né? O ótimo. professor, sim. Sim, isso é ótimo que você trouxe, porque também a gente vai entrar numa pergunta que alguém trouxe hoje nos stories aqui, que foi o seguinte, deixa eu ver se eu consigo pôr na tela, hein? Isso é novo para mim, gente, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Novas habilidades, vamos lá, ó. Apareceu para vocês aí essa pergunta? Como diminuir a Sim. distância? Ah, legal. Então vamos Como lá. Como é que a gente diminui então essa distância? Então a Elisângela trouxe o que causa a distância e eu vou contribuir aqui pensando como a gente faz para diminuir. A Elisângela traz o seguinte, que distancia muito o professor do coordenador e vice-versa na seguinte situação. Quando o coordenador ele é indiferente às dificuldades do professor. Quando o professor ele traz uma dúvida, uma dificuldade em realizar ou cumprir um prazo, e o coordenador, mesmo sabendo, ignora e não propõe uma sugestão para resolver a situação. Certo, Elis? Eu vou falar mais um pouquinho, mas isso foi uma das coisas que você trouxe. A outra questão que distancia é não perceber que cada professor tem um ritmo, uma habilidade e uma competência. E olha o quanto isso é sério. Se a gente exige que os muito professores, uma sala de aula, ele enxergue as diferenças dos seus alunos, que ele trabalhe de forma a respeitar o tempo de cada um, por que é que eu, enquanto líder, não tenho que fazer o mesmo? Respeitar o tempo de cada profissional, entender o limite de cada um, assim como as suas habilidades e como as suas sim. competências. E isso é liderar com sutileza. Eu enxergar cada professor no seu ritmo, com as suas habilidades e virtudes, e promover meios para que ele possa se desenvolver no que falta e valorizar e potencializar ainda mais as habilidades que ele já tenha. Então, eu acho que o que vai encurtar aí, diminuir essa distância nesse relacionamento, é justamente o contrário do que a Elisângela trouxe. É o quê? É ouvir as dificuldades e propor estratégias. Estratégias. Eu me importar e reconhecer que alguns têm umas habilidades, outras têm outras Sim. virtudes e habilidades e competências, e cada um tem o seu ritmo. E eu propor um meio termo ali no prazo de entrega, de Isso. forma que todos possam entregar no tempo hábil, e não querer impor uma data fixa, por isso que precisa ser planejado, ter uma organização. Às Isso. vezes vai dar certo, às vezes Alguns não tenho também, como flexibilizar, isso. né, o tempo. Alguns professores também, me lembrei, têm a carga horária também diferente, né? Alguns têm também outros colégios que dão aula em outros lugares, ok, mas tem aquele professor também que
que dar uma carga horária a mais. Você sabe como que é difícil dar 3 matérias ao mesmo tempo e você ficar perdida, por exemplo, quando vai chegando a época de prova, sabe? Quando vai chegando o fechamento de bimestre, fechamento de nota, Elis, aluno e vem, aí a gente trazendo isso, né? Muito importante. E aí, pensando então, nisso, no âmbito isso é muito também bom. maior, o que O seria? A gente coordenador exige, então, que o. entender que a demanda está grande. Sim. A gente pensa que o professor ele tem que leve em consideração o contexto do seu aluno, não é isso? Professor, leve em Sim, consideração a história do seu aluno. E sim, você, coordenador, leve em consideração a história do seu professor, o contexto do sim. seu professor. Isso é muito importante. Muito Eu sempre falo importante. assim, né, Liz, que antes do professor, do coordenador delegar uma tarefa, dar um projeto, ele precisa verificar se a sua equipe ela tem competência, habilidade, e eu não estou falando competência, não é um incompetente, não isso. Ela sabe Sim, fazer aquela situação, sabe resolver, quanto tempo que ela vai levar para fazer, para verificar se o prazo que eu estou pedindo pode ser cumprido. E se eu preciso daquele prazo, ele não é negociável, o que é que eu posso então viabilizar no processo para que o professor ele possa me entregar a tempo? E se ele não tem aquela habilidade para resolver, o que é que eu preciso então capacitar para que ele possa fazer? E isso com certeza vai diminuir a distância então entre professor e coordenador. Quem fez a pergunta está aqui na live? Coloca aí sim para a gente saber quem fez está, por favor. Tem mais perguntas aqui, Elis. Vou colocar mais uma. Vamos lá, tá para a gente bom. responder Vamos lá. aqui. Ó, o que eu ensino na reunião periódica para os professores? Elis, eu vou falar um pouquinho e já te dou a voz, tá? Tá bom. E aí, o que eu foco, Elis trabalhou comigo, pode ser diferente ou não. O que, que você ensina? O que o professor precisa aprender. E o que é que o professor precisa aprender? Como é que eu vou saber qual é a necessidade do meu professor? Acompanhando as aulas, assistindo aula, nas reuniões individuais, onde o meu professor vai trazer uma demanda da dificuldade. Então, se eu sou uma coordenadora que acompanha as aulas e eu assisto, eu vou perceber algo que precisa ser aprimorado. Porque o professor ele não é ensinado, gente, o professor ele é aprimorado. Ele já tem o conhecimento, ele só precisa ser aprimorado. E você, enquanto coordenador, e eu sempre falo isso aqui na Midas, coordenador é professor dos professores, tem um papel importante de aprimorar o professor. Então, você vai trazer assuntos e conhecimentos diante das dificuldades que você percebeu quando você assistiu uma aula, quando o professor trouxe numa reunião individual. Certo, Elise? O que eu respondi faz sentido? Certo, faz sim. Eu acho que, para começar, se essa pessoa ainda não é coordenadora e está começando, pelo menos, a primeira reunião com o professor, mostrar os valores e visão, primeiramente, do colégio, né? Mostrar como que trabalham, e aí, futuramente, levar os outros, aí vai saber quais serão os outros tópicos, né? Porque, por exemplo, talvez a pessoa nem assistiu a aula ainda, online, né? Ou a próxima reunião falar sobre aquelas. Não são os cursos, né? Preparatórios, a gente chama de. Como que a gente chama mesmo? Não são bem Reuniões cursos, de assim. formações, né? Reuniões de formações. Formações. Então, vai procurando estratégias para os. Olha, vai ter curso, capacitação. Eu gosto de uma capacitação. Vai ter capacitação dos professores sobre conflitos. Eu gostava muito desses workshops assim. Então, anota, fala, olha, é importante participar. Então, para começar, sabe, o professor se sentir mais preparado e mostrar os valores da escola é muito legal, porque eu me lembro quando tinha as nossas reuniões, eu ainda não conhecia ainda o colégio direito, não sabia como que era. Então, eu lembro que a Marcélia falava muito que era um colégio muito acolhedor. Olha, os nossos alunos vêm, é uma escola acolhedora. Então, a gente trabalha e apresenta, né? A formação continuada, a creche João Ai, que legal. 23 falou que é formação continuada. Então, Sim. então, essas coisas que o coordenador pesquisar, para a equipe dele estar fazendo os cursos, né? Oi, Capacitação, Liz, formação eu continuada. amei o Isso é que muito você trouxe interessante. aqui. E aí, Dessa depois, questão. quando tiverem as Uhum. aulas, ver como que é né, na verdade mesmo, na hora da verdade, você tá com o aluno e você, coordenadora, quando assiste a aula, aí sim
era que vinha? Porque eu lembro que foi mais ou menos assim, quando eu entrei, eu ainda não dei a aula, né? Eu ainda fiz outras coisas na escola, então eu fui conhecendo como que funcionava a escola, quantos funcionários tem, era o horário, até o horário da comida. Então tinha cada reunião, eu sabia um pouco. Então, olha, semana que vem a gente vai aprender, eu vou te explicar como que são os livros, como que funciona o planejamento para você fazer. Então, era porque era muita informação do professor, sabe? Então, a Marcela separava, assim, então era bom separar por tópicos. Aí, quando tinha a aula, aí era que ela anotava, olha, eu lembro que a lousa, eu tenho uma letra muito feia, gente, e assim, eu tenho melhorado muito, é sério. Eu tenho melhorado de uma forma que quando eu comecei a escrever, eu tremia, né? Então eu escrevi muito feio na lousa. Então eu lembro que a Marcela chamou a minha atenção em uma das reuniões e falou, nossa, eu não entendi só a letra. E é muito interessante, assim, porque eu me lembro dessas reuniões que a gente teve, dessas coisas que me chamaram minha atenção, porque eu pensava comigo, é mesmo, minha letra é muito feia. E eu estava muito nervosa, então não dá para escrever E aí, direito. junto ao nervosismo, né, Vai Elis? ter Você saber que tem, de você saber que tem alguém ali olhando, e isso aí a gente sabe que também, complica. mas assim, querendo ou não, é aquilo, é o que você faz, né? Se você faz aquilo, você faz na frente de qualquer pessoa, né? E Sim, até eu até brinco, eu falo assim, se eu estiver fazendo uma dinâmica, arriscado até colocar a coordenadora para entrar na dinâmica. que é natural, hoje é natural. Agora, ó, deixa eu falar uma coisa que eu gostei do que você disse aqui, Iris, e vou destacar novamente. Ela fala sobre o que ensinar nessa reunião de formação. Primeiro passo, missão e valores do colégio. Eu falei várias vezes essa semana aqui na Midas, para quem acompanha. Quem está lá no Telegram, já falei várias vezes isso. Também fiz stories essa semana exatamente sobre isso. Quem não está no Telegram, gente, vai lá no link da bio, tem um caminho para você entrar para o grupo lá. O que acontece, Elis? Essa questão de alinhar o propósito e a missão, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo. Porque se não faz sentido eu trabalhar no colégio que eu não me identifico. E se o Sim, coordenador não alinha de início as expectativas com o seu professor, vai dar problema no decorrer do ano. O profissional ou ele vai querer sair, ou ele vai trabalhar de forma insatisfeita, porque não é congruente com o que ele acredita, ou ele nem sim, sabe o que é pode ser. esperado, ele trabalha de forma divergente do que é proposta pedagógica, se ele nem sabe qual é, corre-se o risco dele fazer totalmente diferente. Então, Sim, não tem como ter um time vencedor se o time não souber qual é a missão. Eu preciso saber qual é a voz. Eu ainda disse assim, né? Acho que foi nos stories. Qual é a voz que a sua escola, ou qual é a sua mensagem que a sua escola deixa no mundo, para a sociedade? Precisa fazer sim sim, sentido para o professor, para que ele possa ter congruência nas ações. E nas aulas, ela tem que ir de encontro. PPP, sim. E muitas vezes o PPP ele só fica no papel, projeto político pedagógico, e ele não é dito de forma clara, simples e objetiva, para que o professor ele possa saber. Então, sim, respondida a pergunta, Elis, vamos passar para a próxima? legal, vamos. Vamos ver aqui. O que eu ensino? Ah, gente, eu coloquei a mesma, né? Ensino na reunião Essa já periódica. foi, Foi, né? Peraí que eu vou já colocar outra. foi. Agora sim, ó. Comecei agora e estou perdida. Como lidar com os professores? Ótimo, vamos lá. Excelente pergunta. Como lidar com os professores? Exatamente, o primeiro passo é você alinhar as expectativas. Você está fazendo aqui, ó. Está entendendo o que Sim, o professor espera de você. Então, o primeiro passo é converse individualmente, alinhe as expectativas, faça reuniões periódicas, sim, conheça, se apresente, se coloque à disposição. E disposição não é o tempo todo, mas é sempre com horários disponíveis para atender. Ouça de forma profunda e significativa, proponha estratégias para este profissional e caminhe lado a lado, desde o começo. E você, Elis, como que você responde essa? aí eu concordo com as reuniões, eu concordo sim com se apresentar, né? Então, quando o professor ele sabe aonde ele está, ele vai saber se ele vai querer continuar com você ou não, sabe? Então, quando você começa algo, você tem que entender que há professores ali, não sei se tem professores antigos, mas vai ter professores novos também que tá esperando também por você, sabe? Então, é uma via de mão dupla, a gente costuma falar, né? Tem que ter dos dois lados, a gente espera algo dos dois.
também. Então, o professor está ali na expectativa que o coordenador auxilie ele. Então, o coordenador também tem que ficar na expectativa que os professores estão ali para auxiliar. Então, o primeiro passo seria ele se apresentar, falar realmente o que ele espera. Eu acredito que todo mundo que começa no emprego, numa escola, assim, quer crescer, ajudar mesmo as crianças também a crescer, a fazer aquele ambiente lá, eu acredito que está muito mais leve. Imagina trabalhar em um lugar que as pessoas não se conhecem, eu não sei quem é minha coordenadora, eu não sei qual o perfil dos alunos. Então, já começar o ano com a reunião, né? Olha, eu sou a Elise, eu sou a coordenadora, e eu espero mesmo que a gente tenha um ano bom de crescimento, sabe? Mas sempre Sim, falando que são os dois juntos, né? O professor e o coordenador. E também o professor que é antigo, aquilo também é novo para ele, porque é uma nova coordenação, uma nova, né, liderança, sabe? é, Então eu tenho que entender, nossa, tem alguém comigo. Ele começou a reunião se apresentando e falando o que espera da gente, espera de si. Então ele espera também crescer. Ufa, que bom, ele não espera ótimo. só que eu cresça, ele quer crescer também. Então, você entende? Sim. Somos todas pessoas, todo mundo é ser humano, sabe? A gente não é bicho, E eu não, acho que a e gente fecha com a seguinte reflexão. se Por onde humanizar. começar? Com a sandalinha da humildade. Acho que isso fecha essa pergunta. Tem mais uma Ótimo. aqui, Elis, A para eu Cris falou colocar. assim: o coordenador se É, humanizar diante da situação em sala de aula e aproxima o professor. A situação da sala de aula aproxima o professor. Com certeza. sim. Vou colocar mais um comentário aqui, vamos lá. Tenho 22 anos e me convidaram para a coordenação. Aceitei e agora estou um pouco receosa, mas estou indo bem. Receio e medo vai continuar. E eu costumo dizer que eu Na sala aprendi de e aula que divido, tem né? também. Sim, porque, gente, a coragem não é a ausência do medo. Vai ter sim medo, vai ter insegurança, mas o primeiro passo você já deu. E se essa oportunidade lhe foi dada, com certeza, competência e Sim, habilidade você tem. Mas eu sempre digo, a liderança, ela é uma arte a ser aprendida, é uma habilidade a ser desenvolvida. Então, todos nós estamos nesse processo. Então, nós também. parabéns pela oportunidade, pela coragem de ter aceitado e Sim, continue. parabéns, viu? O caminho só se faz caminhando, né? É verdade. Fico muito feliz por você, Ana, porque, assim, é uma oportunidade muito boa para você nessa idade, 22 aninhos. É muito bom mesmo. A Sim, gente fica receosa mesmo, a gente fica com medo mesmo. Eu não sou coordenadora ainda, mas, assim, imagina que pra gente tudo que é novo dá um pouquinho de medo mesmo, mas uma coisa que eu aprendi é vai com medo mesmo. vai com Porque na medo vida é mesmo. sempre E Elis, vai com amei a sua frase, viu? Eu ainda não sou coordenadora, exatamente medo. ainda, né? Eu acho Verdade. importante, eu gosto de dizer para vocês o seguinte, a gente pode trazer numa outra live, o poder das palavras. E quando eu quero algo, eu não digo assim, hoje eu não sou, eu não afirmo, eu coloco lá no passado, eu ainda, porque o ainda é algo que você vai conquistar, com certeza. Com E certeza. falando em coordenação, vou falar dois assuntos breves aqui para a gente continuar o assunto da live, Elis. Em breve, a gente vai fazer uma jornada da liderança, na verdade, no dia 22, 23, 24 de fevereiro, tá? No finalzinho de fevereiro, em breve a gente vai liberar o link para as inscrições, 100% online, gratuito, e a jornada da liderança pedagógica aí para desenvolver essa arte e essa habilidade de liderar. E mais em breve também um curso para coordenação específico, tanto para quem já é coordenador ou para quem quer se tornar um coordenador. Então, pode nos acompanhar aí. Se estiver no Telegram, vai saber de primeira mão, tá? Mas tem um incrível, serão 2 meses de curso, algo bem aí, Ah, bem olha que grande. legal. Elisângela, deixa eu te falar outra coisa importante, né? Mais uma pergunta. Apesar que a gente já colocou aqui por onde começar, né? Mas eu vou reforçar assim. E por onde começar uma relação saudável entre coordenador e professor? Vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão do relacionamento, porque eu sei que é algo muito delicado. Como é que então eu começo um relacionamento de forma saudável com o professor? Independente de eu ser nova no cargo, eu já estou há algum tempo, como é que o relacionamento pode ser mais saudável? Por onde começar, na sua opinião?
Então, eu acredito também que tudo vai sendo construído aos poucos, né? A gente já não começa sendo amigo, melhor amigo de uma pessoa, sendo o melhor coordenador, sendo o melhor professor, aquela pessoa é a melhor professora. Não, a gente começa construindo aos poucos, né? Então, eu acredito que com esse se importar. Como que foi a. Lembra daquele aluno, olha, o professor chegou e falou que tinha um aluno que estava com dificuldade e estava atrapalhando os outros alunos, e na outra reunião ela já perguntou, e aí com esse aluno, a gente deu certo, a gente conversou com ele, conversamos com os pais, né, chamaram os pais, a gente conversou para entender a situação, e aí deu esse feedback para o professor, olha, professor, sabe aquela sua queixa daquele determinado aluno? Então, a gente conversou com ele, conversou com os pais dele, no caso, alguns não era nem com o pai, né, e mãe, era responsável, e enfim. Então, esse feedback, lembra, professor, que você me disse que aquele aluno estava com dificuldade fazer tal matéria, então a gente foi atrás de um fono, tá bom? Muito obrigada por você ter falado aquilo. Então, isso ajuda muito para que aquilo que a gente falou, e eu acho que uma pessoa comentou aqui, o professor se sentir valorizado com a opinião que ele deu. Às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai dar uma opinião de que, nossa, eu encontrei um aluno triste, mas ele não é tão triste assim sempre. Sabe? Mas aí tem a coordenadora, né? Sempre teve a coordenadora lá no nosso colégio, que sempre estava, né, perguntando, auxiliando ali. E aí a psicóloga ela vinha dar o feedback, olha, muito obrigada por ter me falado, ela só não estava triste, então tinha algo a mais, sabe? Então esse retorno para o professor faz com que a gente tenha mais confiança e fala, nossa, não estou ficando doido. Eu realmente percebi que a aula não rendeu com aquele aluno, ou seja, 24 alunos renderam e um não rendeu, eu me importei, levei para a coordenação tem que se importar, sabe? E se importar com o que eu falei. E muitas vezes a gente acertou. Muitas vezes era coisa individual, sim, do aluno, era coisa de família, coisa de casa, que acabava atrapalhando muito a nossa aula, inclusive. É óbvio, né? O aluno não tem, né, é um ser que Sim, tem suas histórias e reflete, né, no desempenho. E exato. ouvir o Então, professor nessa dificuldade e propor estratégias é isso. essencial nessa relação. Não só ouvir, mas propor estratégias de ajudar a encontrar soluções. Porque também ouvir por ouvir não faz sentido. É ouvir e Sim, propor soluções. então, eu penso assim, os dois juntos ali, e aí a gente, eu sei que às vezes horários não batem, tá, mas olha, tá acontecendo isso com o aluno, então dá uma olhada mais nesse aluno, com a professora também da sala, para dar uma olhada, e aí eu penso que como a engrenagem do relógio, né, todo mundo trabalhando para fazer aquela pessoa, aquela turma toda ficar melhor. Entende? Exato. Então, todo mundo em equipe, o professor se sentir na equipe, o coordenador também entender que o professor falando aquilo para ele está incluindo o coordenador na equipe, sabe? Porque muitas vezes já vem muito professor excluir o coordenador da equipe, da própria equipe, entende? Então, Também é uma relação muito complicada, é verdade. Ô, sim, sim, Elisângela, uma coisa importante que você falou aqui, e acho que resume também essa questão de como aproximar e começar esse relacionamento, como você disse, valorizando, sim. respeitando o professor. Como que eu respeito? Quando eu ouço na essência e eu proponho estratégias. Eu não só ouço por ouvir, eu ouço e eu busco caminhos. Eu ouço e acompanho o processo. Eu crio junto estratégias, eu encontro soluções. E isso, com certeza, cria um laço. Porque com quem que a gente tem laços? Com quem nos ajuda. E o coordenador, no papel dele, é assim ajudar o professor. Então, esse é o primeiro passo, com certeza, para aproximar nesse relacionamento, não é? Eu concordo com você Então, plenamente. a gente se sentir valorizado, eu acho que engloba tudo, né? A gente sentir que não está trabalhando sozinho. Olha, eu não estou sozinho. Sim. É maravilhoso. Tem um comentário aqui, vamos ver. Ó, o coordenador deve sempre ajudar o professor, propondo estratégias para colaborar e otimizar o tempo. Ouvir opiniões também é fundamental. Agora você falou uma palavra-chave que a gente não tinha dito, hein? Parabéns, ó. Otimizar o trabalho. Eu adorei, porque eu falo muito de viabilizar os processos. Tem sim que pensar em otimizar, em viabilizar. Não é facilitar, não é diminuir,
Mas o que, diante dessa dificuldade, eu posso viabilizar para o meu professor para que ele faça com mais facilidade, com mais agilidade, com mais produtividade? É isso. Elis, eu estou amando aqui esse bate-papo, mas a gente está próximo do horário de encerrar. E aí eu vou falar para você o seguinte: tem um Sim. convite aqui ao vivo que é para você não ter chance de recusar, hein? Na próxima semana, na próxima quarta, eu queria falar sobre um tema no bate-papo de coordenador, que acontece todas as quartas, às 20h15, sobre o seguinte tema: o coordenador ele não é inimigo do professor. E você me trouxe essa frase quando a gente combinou essa live, lembra? Foi Eu adorei mesmo. essa frase, falei, meu, isso tem que ser um tema de live, porque assim, Foi o mesmo. coordenador não é inimigo do professor, mas às vezes o professor acha que é. E às vezes o coordenador se porta como inimigo. É muito Sim. complicado. Teve uma pessoa aqui que comentou, a creche, né, João É. 23, comentou assim, já vi isso, professor excluir o coordenador, sabe? Essa coisa de excluir, na hora da Isso, a gente reunião vai não ficar para fala, outra live. Faz muito sentido. sabe? O Então coordenador faz não é todo inimigo. sentido, é isso mesmo, Ótimo. acontece Você sim. aceita, Elis? Na Aquela próxima coisa de live estar aqui? hierarquia, né? Com certeza, já Então, topei, combinadíssimo. Quarta-feira que vem, às combinado. 20h15, nós vamos falar então sobre esse tema, continuar esse tema tão importante, relacionamento entre professor e coordenador, e vamos aprofundar na questão de que coordenador ele não é inimigo do É professor. inimigo do Vamos professor. acabar com essa E crença, vice-versa. vamos diminuir essas distâncias, encurtar essa Sim, distância aí, quebrar essas muralhas, essas crenças. Porque se os verdade. pilares da educação não há uma sintonia, como é que eu vou desenvolver o meu aluno? Que é a parte Verdade. mais importante do processo, não é? Sim. Elis, muito obrigado por você estar aqui. Pessoal, tem a Obrigada Elisângela, o a você. Instagram dela profissional. Fala a sua rede social e também o pessoal te seguir, né, Elis? Quer falar alguma coisa sobre isso? Seu Eu canal do tenho YouTube. o canal no YouTube também, que eu dou aulas de dicas, na verdade. Aula não em si. Então, de português, de espanhol e inglês. Tem também entretenimento, que a pessoa faz umas coisas meio doidas também. Ele se chama Elis Milk, assim como o Instagram aqui também, Elis Milk. Eu tenho dois Instagram que são de portfólio, só de inglês e só de espanhol. Que eu sou muito original para nome das coisas, então ficou Milk English, que é leite em inglês, e o outro é espanhol a hora. Habla espanhol a hora. Fala espanhol agora. Ótimo, Elis. Parabéns pelo trabalho, viu? E é isso, Obrigada, gente. A Fé. gente vai encerrando por aqui. Esse foi mais um episódio do Bate-Papo de Coordenador. Eu sou Marcélia Fernandes. A convidada que esteve aqui com a gente hoje foi a Elisângela Leite. A gente vai continuar na próxima semana esse assunto. Tá bom. Beijo, Obrigada, pessoal. viu? Tchau, Prazer. tchau. Obrigada a você pelo convite. Tchau. Imagina. Tchau, tchau. Obrigada.